Fala, galera rubro-negra, estamos Fala aí, pessoal. aqui para essa final da Liberta, para a galera que gosta de futebol, né? Para a galera, principalmente os rubro-negros, né? Vamos vir nessa aí para a gente comentar, né? Essa final aí, né, primo? Vamos, que hoje a expectativa é grande, o futebol hoje vive um momento histórico, né? O Flamengo, das 4 participações no final da Libertadores, já foram para 3. Para 3 em 4 anos. Em 4 nossa, anos, muita 3. Coisa. Mais uma participação contando para o ano que vem 5 vezes. Sim, acredito eu que nem na época da geração do Zico isso aconteceu, né? Não aconteceu, né? Até porque, assim, essa reestruturação do Flamengo, né? Nossa, desde 2013 aí, né? Com essa nova gestão da antiga Azul, Chapa Azul, né? Nossa, eu não acreditava, assim, fiquei meio temeroso, não acreditava, mas os frutos estão sendo colhidos agora. E vamos que vamos, né? Vamos nessa expectativa desse jogo. O Atlético Paranaense é um adversário duro, né? Tivemos isso aí pelo Brasileiro, pela Copa do Brasil. Só um jogo que foi mais tranquilo foi aquele do Brasileiro, né? Verdade. O da Copa do Brasil foi muito complicado. A gente martelou, não conseguiu fazer o gol. E hoje eu acho que eu acredito que vai ser a mesma coisa. Sem contar que o Atlético Paranaense já deu um trabalho já para o Flamengo. Sim. Ano passado, infelizmente, eliminou a gente da Copa do Brasil também. Ele é um adversário muito complicado. Eu acredito que o Flamengo, assim, ele vai atacar, vai se resguardar. Acredito que o Rodinei vai fazer igual a primeira partida contra o Corinthians, não subiu muito para não dar as costas, porque já viu, acho que vai ser ali, eles vão tentar aquilo ali. É verdade. E hoje o Flamengo ganhou um reforço muito bom para o João Gomes de volta aí, né? Nosso pulmão, né? Nosso pulmão. É verdade. E sem contar também que é um jogador de qualidade, né? Que sabe muito bem tanto na defensiva quanto na parte ofensiva também, ele sabe sair com a bola, né? Sabe distribuir bem sabe distribuir o jogo bem, né? Ele é nosso cão de guarda aí. Eu estou esperando um grande jogo nosso aí. Eu tô com palpite de 2-0 para não ter briga um do Gabigol, um do Pedro. E você? É verdade, não, com certeza. E contando com a tua participação aí nos comentários aí, coloca aqui embaixo qual o placar que você acha que o Flamengo vai ganhar o Atlético Paranaense. Claro, nós somos flamenguistas, torcendo para a vitória. Então, coloca aí nos comentários aí o que você... Qual o teu placar aí? Coloca aí nos comentários para a gente ver como é que tá aí Desculpa, galera, caiu aí um probleminha técnico. Opa, desculpa aí, deu um probleminha técnico que caiu aqui a nossa live aqui. Estamos de volta. De volta. Então, pessoal, assim, eu acho que... A reformulação do Flamengo para esse ano de 2023. Já deu uma começada, né? Com Cebolinha vindo, né? Foi até sorte trazê-lo, porque o Bruno Henrique se lesionou, mas é uma peça que a gente estava precisando. Pro Arrascaeta tem que ter ele vai jogar hoje, não vai jogar 100%, né? Ele mesmo falou numa das entrevistas aí na saída de campo contra o Santos, que ia chegar da melhor forma possível, hoje né? Hoje em dia está muito difícil encontrar um jogador que tem a qualidade do Arrascaeta. Para mim, o melhor gringo jogando no futebol brasileiro hoje, né? Ele é um dos poucos 10, né? Eu acho que quem ainda é um pouco próximo dele é o do Palmeiras, o Veiga, e ponto. E não chega ao futebol que ele está jogando. Mas assim, falando em função, é ele o Scarpa mais, ele está jogando muito mais bola. Só lembrando que o Arrascaeta, ele já vem jogando assim desde a época de Cruzeiro, né? Do Cruzeiro, sim, desde o Cruzeiro. E assim, eu nunca estou preocupado com essa pubalgia dele, né? Vamos ver como é que ele vai chegar. Eu acho que nos primeiros 40 minutos ele vai jogar normalmente. Mas, assim, a questão física dele é o que me preocupa, né? E para piorar a situação, a gente teve esse problema que teve o Vidal, né? Ele fez uma drenagem no tornozelo, se eu não me engano. O tornozelo dele inchou, né? Vamos ver como é que vai ser o decorrer. Mas eu acredito que a gente vai vencer assim mesmo, que, né? Vai que vai, a gente vai meter 2 gols aí, 2-0 ao Mengão. É verdade. Eu estou apostando em 3-1 também, né? E vimos que o Flamengo... na final contra o Corinthians na Copa do Brasil, ele se recuou um pouco, deixou o Corinthians crescer, né? Sim. Do meio do segundo tempo para o final, mas também pela falta também do João Gomes, também, que fez muita falta nesse muita falta. Eu acho que o Flamengo careceu muito do elenco. Ele contratou, acho que o Eric Pulgar não pôde jogar, né? Não pôde ser inscrito, né? Para a final, fez muita falta. O
João Gomes suspenso, né? E não tinha outro realmente para colocar, né? O pessoal já desconfiava quando o Mateuzinho entrou como segundo volante, né? Que ele já estava fazendo um experimento, ou seja, provavelmente ele já sabia que a condição física do Flamengo estava ruim para aquele jogo, entendeu? É por isso que ele testou ali. E o Vidal, né? Infelizmente também teve mais um problema físico. Só lembrando que diferente, né? Desse ano para o ano passado, o Flamengo não ficou com tantos jogadores lesionados no departamento médico. Sim, né? sim, é verdade, é verdade. E esse ano, assim, teve alguns problemas, né? Acredito eu que os jogadores, alguns deles estão jogando até, assim, né? Estão jogando meio que forçado ali, né? Sim, esse calendário para esse ano foi muito encurtado, né? Muito encurtado mesmo. Copa do Mundo agora vai ser em novembro, teve que encurtar o calendário. Infelizmente está sem tempo mesmo, teve que abrir mão do brasileiro também, porque o Paulo Souza, né, entregou muito resultado lá para trás, realmente não dava para buscar. Verdade. Né, e foi as Copas mesmo que estão salvando a gente. Vamos levantar esse troféu hoje. Com certeza. Vamos. Né, e aproveitando também, né, pedir para você que está assistindo a gente aí, para inscrever no canal aí, dar aquele like, né, e dar a sua opinião, seu pitaco aí, né, nos comentários aí. Pode colocar aí para a gente aí qual o placar do jogo de hoje, a sua expectativa aí, né? Como é que você está aí, né? Como é que tá esse coração rubro-negro aí, né? Com mais uma final. Em 2019 foi no finalzinho, né? Finalzinho, a gente viu ali o lançamento do Diego, vimos a Arrascaeta ali, né? Junto com o Bruno Henrique, o Bruno Henrique, esquerda, né? O Bruno Henrique realmente comeu a bola naquela Libertadores. Meu Deus do céu. Foi um dos jogadores principais ali. Foi, se não o principal. E o Gabigol, assim, o Gabigol parece que é a nossa emoção ali no campo, né, cara? Ele tá bem, o time tá bem, é incrível. Ele incendeia a torcida, ele chama a gente para jogar junto. Nossa, ele é o espírito rubro-negro, ele é o espírito rubro-negro. Sem contar que ele assim, ele incendeia o jogo, corre. E te perguntar também, primo, essa nova função, né, do Gabigol. Sim, voltando. Ele em 2019 ele não fazia essa função de poder estar voltando, né, fazendo até mesmo dando assistências, né, pro Pedro, para o Arrascaeta, para o Everton Ribeiro. Como é que você vê o Gabigol de hoje para o Gabigol de 2019? Mudou. E assim, o Dorival já tinha falado que ele jogou com, se eu não me engano, o Ricardo Oliveira, não foi isso? No Santos. Sim. Que ele era o segundo atacante, ele não era o homem-gol, né? Ele sempre foi aquele agulha, ou ele partindo da direita para a diagonal, né? Ele voltou a fazer essa função, né? No Flamengo do Jesus, ele era o nosso 9 mesmo, ele voltava, mas ele sempre estava na área, né? E o Bruno Henrique, que saía mais, e tinha muito também a situação que ele saía, o Bruno Henrique entrava na área, né? Muito gol de cabeça que é o Gabigol lançando, tinha essa troca, né? Agora não, ele tá mesmo como homem ali, eu vejo muito ele circulando um pouco mais do lado do Arrascaeta, de vez em quando ele tá do lado do Everton Ribeiro, de vez em quando ele tá na posição mesmo dele ali na direita, agulhando, né? E assim, infelizmente ele tá perdendo o gol, hoje não vai perder, mas ele tem perdido o gol, mas assim, justamente por essa dupla e tripla função, né? É verdade. E a gente sabe que ele é um jogador decisivo para final, né? Para final ele não sente a pressão. Ele não sente a pressão. E aquele jogo contra o Corinthians, que ele vibra depois que cobra o pênalti, aquilo fica nítido, né? Aquilo ali incendiou a torcida, né? Falando nisso também, a torcida, a raça rubro-negra, a torcida jovem, as torcidas em geral, do Flamengo, tá dando um espetáculo aí, a parte, né? Sim, a torcida organizada tem que ter, né? É o que faz a festa, é o que faz ali, essas bandeiras, né? Os cânticos, vem todo deles, né? Assim, ele tem que ter no estádio, né? Tem que ter, eu também acho que tem que ter, tinha que ter sido liberado isso. Segundo jogador, né? Sim, às vezes como eu, que sou torcedor tradicional, não faço parte de nenhuma organizada, né? Às vezes a gente fica apreensivo, eles que puxam o cântico, eles que dão aquele, né, aquela motivada, aquele fôlego a mais, né, levanta a galera, né? Verdade. Toda a força aí, as torcidas organizadas, todas elas, principalmente do Flamengo nessa final aí hoje, vamos fazer um espetáculo lá, né? Com certeza, mostrar o que há de melhor, né, na torcida do Flamengo lá. Sim. E assim, a gente, se eu não me engano, a gente esgotou todos os ingressos, né? Sim, com certeza. Todos os ingressos foram esgotados. Infelizmente, assim, não foi liberado mais, tem aquela questão protocolar mesmo, né? Dos ingressos para os apadrinhados, né? Para as entidades, para os governos, né?
Infelizmente tem isso. Você preferia que tivesse na mão da torcida mesmo, tanto do Atlético quanto do Flamengo. Acho que o espetáculo ia ficar mais bonito, né? Sim. Mas se eu não me engano foram 12 mil para cada, 12 mil para o Atlético Paranaense, 12 mil para o Flamengo, não foi isso? Verdade. E assim, a nossa parte a gente fez, esgotou, como sempre a gente faz, né? Em qualquer lugar. Pode ser na China, se botar na China a gente vai também, a torcida vai ter chinês torcendo do Flamengo, vai ter tudo lá. É verdade. Primo, e como você analisa aí o estilo de jogo do Filipão aí para... A gente conhece bem, né? Desde tempo no Palmeiras, se não me engano, 99, tinha um time mais competitivo, né? Um time mais, né? Era Paulo Grêmio, Nunes, Oséias, né? Zinho já no final da carreira ali. Né? Aí foi 94, ali em 99 foi o Filipão ganhou a Libertadores com o Palmeiras, né? Ali aquele time era muito qualificado, né? Era meio que chumbo trocado. O do Grêmio, se eu não me engano, dirigiu em 96, se eu não me engano, o campeão brasileiro de 96, Filipão, né? Era um time mais retrancado também, né? Parecia até o Atlético Paranaense, mas tinha seus valores ali também. Paulo Nunes também naquela época, né? Cria do Flamengo, né? Tinha o Jardel, né? Cabeceava, parecia um tiro com a cabeçada dele, né? Roger Machado, que hoje é técnico, lateral esquerdo, ou seja, tinha um certo talento ali, mas era um time como o do Sul, né? Parece aquele do Sul, aquele marcação, né? Aquela marcação rígida. Ele foi muito marcação assim forte, hoje. Né? Marcação raçuda. E a gente está esperando isso, né? Darley no gol, né? Darley no gol, aquele time do Grêmio também foi histórico aquilo ali, né? Foi histórico, um dos times históricos do Brasil, né? Mas hoje eu acho que ele vai entrar ali tentando defender. O Flamengo também vai entrar assim, atacando, mas eu acredito que vai manter a linha de quatro ali. O Felipe Luiz sempre joga mesmo por dentro, né? Sim. Ele não é um lateral muito que afunda mesmo, né? Que vai até a linha de fundo. O Rodinei acho que vai dar uma segurada. E igual no início da partida do jogo contra o Vélez, se eu não me engano, até o primeiro gol do Pedro é assim, né? Sim. Ele entra por dentro, ele não vai até a ponta, quem faz o cruzamento é o Léo Pereira, né? Se eu não me engano. Sim. É o Léo Pereira, né? Eu acredito que o Rodinei de início não vai subir, vai sentir o jogo primeiro, né? Vai ter uma certa precaução nisso aí, porque o Atlético vai tentar buscar o contra-ataque, até porque já foi noticiado já que vai entrar com o Pablo e o Vitor Roque, né? Ele não vai entrar de início, né? Ou seja, Terãs, Pablo, né? Que vão começar, vai vir com um atacante só, né? Sim. Ou seja, até mesmo, como o Felipe, eu estava falando aqui antes, né? Que o Filipão, um dos postos do Filipão é a marcação. A marcação, sim. Só que o Flamengo tem jogadores de qualidade. Pô, igual aquele primeiro gol do Flamengo contra o Corinthians aqui no Maracanã, né? A gente foi tocando. Envolvendo, né? Envolvendo, e assim, a linha. E foi engraçado que a linha de 4 do Corinthians não se desfez. Foi o deslocamento. Foi o deslocamento quando o Gabigol por um lado e o Pedro por outro avançaram, o Everton Ribeiro apareceu, a Arrascaeta tocou para o Everton Ribeiro, para depois sair o passe para o Pedro, né? Ou seja, essa combinação, essa troca vai ter que ter a todo momento aí. E o bom disso é porque, assim, tem determinadas horas do jogo que eles vão fazendo a troca, né? Vão fazendo a função do outro. Então, se um jogador adversário está naquela de, poxa, vou marcar Arrascaeta, vou marcar Everton Ribeiro, e quando eles trocam, a característica daquele jogador que foi marcado para poder marcar o Everton Ribeiro, a Arrascaeta muda completamente, né? E você me lembrou um lance aqui também contra o Corinthians, um gol que eu acho que o Arrascaeta não fez por causa desse probleminha físico dele da pubalgia, que o Everton Ribeiro tá ali na esquerda, né? O nosso segundo atacante não tá lá, que é o Pedro. O Pedro tá pelo meio, o Gabigol pela direita. Quem afunda como segundo atacante é o Arrascaeta, que recebe, né? E ele dá um toque fraco ali, o Cássio consegue pegar. Acho que essa movimentação constante vai fazer toda a diferença hoje, né? É verdade. O Bruno Henrique faz uma falta danada também, né? Como ele faz, né? Faz uma falta pela velocidade, né? Pela velocidade dele. Né? Velocidade. E ele não é só velocista, né? Quantas... Pô, me lembrou uma jogada, se eu não me engano, foi contra o Atlético Mineiro, que ele ali na ponta deu um driblezinho, aquele 1-2, toquezinho de salão, né? Daquele 1-2 ali, né, no lateral direito. Que pensa rápido, raciocínio muito rápido ali para... Fisicamente ele é um monstro também. Era difícil ele ter lesão. O Bruno Henrique era muito difícil se machucar, né? Verdade. Muito difícil se machucar. E a gente espera, né, a recuperação não só dele, como também do Rodrigo Caio, um zagueiraço, né? Que infelizmente teve esses problemas de contusão, né? E acabou tirando ele de jogos importantes até, né? Mas essa zaga, o Davi Luiz e Rodrigo Caio, meu Deus do céu. É, nossa,
E aí lembrar um pouco a nossa zaga, que eu acho o Davi Luiz ainda melhor que o Mari, né? Para mim, o Davi Luiz é melhor que o Mari. Imagina, pela experiência também, jogador de Europa, só jogou na Europa. A verdade é que o Davi Luiz foi muito cedo, saiu muito cedo do Brasil. Se eu não me engano, ele era do Vitória da Bahia, se eu não me engano. Se eu não me engano, né? Isso é muito cedo mesmo, assim, a carreira dele foi europeia, como muitos, né? Sim, foi um deles também. Eu lembro de um time da Roma, né, que praticamente o meio campo, o único que tinha jogado no Brasil era o Tadeu e o Mancini. Os outros brasileiros não tinham Lima, né, tinha um meio campo chamado Lima lá, na Roma, não tinha passado pelo Brasil, né? Mas eu acredito que vamos que vamos, o Flamengo vai arrebentar. Acredito na movimentação constante. Primeiro tempo vai ser assim, vai com cuidado, mas vai tentar pressionar o Atlético desde o início da saída de bola. Verdade. Hoje, primo, o Flamengo ele está muito mais, assim, com o banco muito mais encorpado do que em 2019, sim. Com Everton Cebolinha, com Vidal, Eric Pulgar, né? O Pulgar, tem o Matheus. O Matheus França, que revelação. Que tá jogando muito. Ele tá jogando muita bola, o garoto é muito bom de bola. Vitor Hugo também está arrebentando. O Vitor Hugo me parece muito Paquetá. A base do Flamengo é muito boa, né? Muito. A gente vê hoje em dia o Vinícius Júnior jogando pra caramba. Paquetá jogando muito. Até o Lázaro também, que agora está lá na Almeria, na Espanha, né? Tá sobressaindo, tá fazendo vários jogos. A base do Flamengo é muito boa, né? A base do Flamengo é muito boa. E assim, pena que assim, ainda a gente está nesse pensamento, a gente fica um tempo mesmo, vende, é da onde sai o dinheiro, o Flamengo vem contratando, vem mantendo um time, vem mantendo uma geração assim, né? Sim. Mas tu imagina se não precisasse vender, tivesse o Paquetá, tivesse o Vinícius Júnior, o Gabigol, o Bruno Henrique, ou seja... Gerson Coringa, que vamos ver, estão falando que... É um dos jogadores que me faz muita falta hoje, no elenco do Flamengo. Embora o Thiago Maia tá jogando muita bola, né? Mas o Coringa é o Coringa, né? Aquele carregador de bola mesmo, visão de jogo muito apurada, e ele já foi meia, né? Meia esquerda, né? Ou seja, isso aí dá uma vantagem. É uma qualidade muito boa do jogador, porque quando o jogador é versátil, né? Não joga só em uma posição, o jogador ele consegue ter essa qualidade de saída de passe, de chegada, né? Até mesmo reforçando ali a marcação na zaga, né? E na saída também de bola. Como ele já fez vários gols no Flamengo assim, né? Chegando junto. Fazendo papel de meia, né? Como um terceiro meia ali, né? Sim. Como um terceiro meia. E o Flamengo teve até a Libertadores de 2019, a gente tinha o Cuejar, né? Sim, Cuejar. Mesmo o João Gomes chegando, que o João Gomes assistiu a final da arquibancada, se eu não me engano. Não, foi em 2020, felizmente, da arquibancada, né? O João Gomes já chegando ali, né? E a gente tinha o Cuejar, né? Como o nosso primeiro volante, né? Que jogava uma barbaridade, ele colombiano também, né? E falando também, né, primo, hoje em dia, a gente, infelizmente, não temos um lateral direito. Hoje, o Rodinei seria o melhor lateral direito jogando no Brasil. Jogando no Brasil, sim. Porque ali o do Palmeiras é o Pedro Rocha, se eu não me engano. Assim, não sou muito fã do futebol dele. Compõe bem o elenco do Palmeiras, mas não sou fã. O do Atlético Mineiro já está um pouco mais, né, cascudo ali. O Guga parece o Mateuzinho, não dá a consistência, né? Saiu o Rodinei. O Guga não dá essa consistência, assim como o Mateuzinho não dá essa consistência. Você lembra? Ele saiu do Avaí e foi para o Atlético Mineiro. Ou seja, essa é a mesma coisa que seria o nosso Mateuzinho 2.0, né? Assim, ele também não dá essa consistência, tanto que o Mariano, se eu não me engano, né, o lateral direito do Atlético Mineiro, ele continua sendo titular do Fluminense. Ele mais novo era um baita de um lateral, né? De explosão, né? Ele também não dá essa consciência, e como o Mateuzinho também não dá essa consciência pra gente, né? Tanto que o Rodinei é titular. Né? E assim, disparado assim, ele no Brasil né? Na Europa eu nem sei te falar muito, porque assim, tem aquele Alexandro da Juventus, né? Se eu não me engano. Mas assim, o futebol europeu, o lateral é mais lateral, né? A gente aqui no Brasil é acostumado que o lateral ele tanto ataca quanto defende. Lá na Europa ele faz mais papel de... O clássico, né? Que eles falam, tipo o Leandro, né? O Flamengo, né? O Léo Moura, né? Sim, assim, um exemplo. O próprio Léo Moura, ele subia com os irmãos. E ele nesse time aí acabaria com nossos problemas, né? Mas ele subia com muita qualidade. O Alexandro ali, ele é muito europeu, né? Um exemplo, Felipe Luiz é muito europeu. Ele defende mais do que ataca, né? Agora,
puxando esse assunto que você falou aí, hoje o elenco do Flamengo tem muitos jogadores, né, vindo da Europa, né? Sim. Em relação à experiência desse futebol europeu aqui no Brasil, o que você vê de bom, assim, nessas experiências de futebol europeu, jogando aqui no Brasil, como Felipe Luiz, Davi Luiz, próprio Diego Alves? Eu acho que quando o Jesus chegou foi justamente o que facilitou, né? Esse na época Rafinha, né? Esse futebol mais dinâmico, mais comprimido ali no meio, né? Que na Europa, eu vejo muito campeonato inglês, né? É o meu preferido, assim, no mundo, né? Uhum. Tu vê que o jogo é muito encurtado, mesmo... Como falam os novos termos do futebol, vai pegar o Nottingham, o Swansea, né? Eles estão com linha abaixo, eles são muito compactados, né? Sim. Aí você pega um Manchester City que alarga mais um campo, né? Mas na hora de defender eles compactam. Mesmo ele com o campo alargado, a zaga sobe muito, né? Para não dar, ou para deixar o cara impedido, né? Ou para, assim, é incrível a intensidade. Eu acho que quando o Jorge Jesus chegou, facilitou muito. Né? E o Dorival, assim, não, também, isso não é do futebol brasileiro, né? Às vezes eu sinto esse probleminha no Flamengo. O meio sobe, a gente joga com o Thiago Maia, o João Gomes, ali o Everton Ribeiro, que vem fazendo esse terceiro homem ali de meio campo, praticamente o Arrascaeta ali é um terceiro de meio atacante, né? Com os nossos dois atacantes ali, o Gabigol e o Pedro, né? Às vezes eu reparo isso, mas é uma coisa para você ver que eles já estão acostumados também com isso, que eles mesmos compactam ali, né? O Thiago Maia jogou na França, né? O Davi Luiz, muito tempo na Inglaterra, o Felipe Luiz, muito tempo na Espanha, né? Tu vê que eles compactam, ali tem o Rodinei que ainda não tem essa experiência, mas tu vê que ele acaba acompanhando pela experiência mesmo deles de jogo europeu, né? Eles acabam compactando, mas você vê que não é uma coisa recorrente no futebol sul-americano em si, né? O próprio Diego Ribas, né? Que jogou, o próprio Diego jogou no Werder Bremen, Espanha. O Bruno Henrique jogou no Wolfsburg, né? Também. Ou seja, eles têm essa noção de que tem que compactar, né? Sim. Isso, com Jesus, isso já era mais natural, porque ele vem desse futebol. Lembra muito a partida Flamengo e Liverpool, porque era isso, né? Uhum. Eu acho que quando teve até uma entrevista do Arnold, né? Falando, a gente não sabia que os caras eram tão bons. Sim. Bom de bola o brasileiro é. Eu sempre falo isso em qualquer lugar que eu vou. Tanto como exemplo, o Pombo lá no Everton, agora no Tottenham, né? Ele sempre foi esse jogador, só que lá eles aprendem muito mais o tático, né? O tático lá é muito... E eles fizeram esse trabalho, tá? Justamente porque o sul-americano ele é mais talentoso, né? A gente viu os mundiais de clubes dos anos 90, era páreo a páreo, o tático deles não era tão bom assim, a nossa técnica sempre foi excelente, dos argentinos, dos brasileiros, né? Chegava lá, o pau cantava mesmo, e era São Paulo vencendo o Milan, Vélez, o Vélez perdia por pouco, não foi campeão mundial o Vélez, River Plate para a Juventus perdia por 1-0, 2-1, a coisa era mais complicada para eles, né? Esse tático deles melhorou muito o jogo europeu. E, claro, tem uns talentos belgas, que sempre teve também. Na época dos anos 90 era aquele Wilmore, né? Aquele camisa 10 da seleção belga, né? Tinha o Stoichkov, búlgaro, né? E o Raj, romeno. Sempre teve esses talentos na Europa, né? Sim. Mas no Brasil e Argentina sempre foi a lote, né? Sim. O Brasil sempre exportou muito, a gente sempre exportou muito. Você falando isso, né? Acho que o diferencial para mim na final do jogo contra o River Plate foi essa experiência europeia contra o futebol sul-americano do River, né? Sim. Porque no final mesmo que aquela jogada que o Diego Ribas faz aquele lançamento de Gerson, canhotinha de ouro, lança aquela bola pro Gabigol lá na frente, ele sendo marcado por dois jogadores do River. Sim. Né, que ele praticamente mata a bola e chuta, né? Vem o zagueiro no tronco, ele vai, e Gabigol, pelo amor de Deus, não fica caindo à toa. O árbitro é argentino. É verdade, não cai na Campeonato argentino, o pau canta, é carrinho, voadora, né? A gente sabe como é que o campeonato argentino. Não cai à toa, pelo amor de Deus. Continua na jogada, só quando não der marca, tu vai. É verdade. Mas, pelo amor de Deus, o árbitro argentino, a gente sabe que deixa o jogo comer solto mesmo. Cantar, não quer nem saber, vejo muito campeonato argentino também. Rapaz, o couro come. O couro come. Eles estão mal tecnicamente aí essa década aí, mas o couro continua comendo. O árbitro argentino deixa o jogo rolar mesmo, né? E o Gabigol tem que ficar ligado. Até teve uma jogada contra o Vélez, que o zagueiro dá uma empurradinha nele, ele se joga, né? Falei, na América do Sul isso não cola, Gabigol, pelo amor de Deus. Levanta. Não pode, porque não pode. Né, hoje em dia é complicado. Não, esse jogo vai ser...
corrido. A gente quer ver um Arrascaeta frio, como ele foi no último jogo, né? Nossa, aquele drible com tranquilidade, nossa, né? Aquilo lá foi sensacional. A tranquilidade contra o Santos ali foi gelo no sangue purinho aquilo. Absurdo, né, cara? Nossa. Qualidade, poxa, de manter a calma ali e chutar consciente ali, né? Sim, a qualidade dele é absurda, né? Ele pra mim, ele é o único 10 clássico que a gente tinha muito nos anos 90 e 2000, né? Verdade. Tivemos ali o Diego já nos anos 2000, no Santos, tivemos o Alex Cabeção, né? Começou no Curitiba, Palmeiras, jogou no Flamengo. Tínhamos alguns mais arredios, aqueles 10 mais clássicos mais arredios, tipo o Juninho Paulista, né? Que também era aquele 10... A gente sempre teve 2 tipos de 10 clássicos, né? Aquele mais paradão que fazia o jogo rodar, que eu acho muito parecido com a Arrascaeta, ou ele vai, pega, toca de primeira, quando ele vai dar o drible ele surpreende, né? E aquele 10 mais arredio, que teve alguns estrangeiros, você lembra do Conca? Que era o mais arredio, né? Ele pegava a bola, passava do primeiro, passava do segundo e dava o passe, né? E assim, esse 10 hoje está muito em extinção, né? Como eu falei antes, para mim é o Veiga, Scarpa, fazia essa função muito no Fluminense, agora ele está mais deslocado. Quando o Veiga se lesionou, que ele voltou a fazer esse 10, esse meia-canto que os argentinos falam, né? Fazia no Fluminense. Mas ele foi muito deslocado, um pouco mais para as pontas, porque o Veiga estava fazendo isso no Palmeiras, né? Verdade. E o Arrascaeta, assim, de característica, para mim, são esses 3 no Brasil. O Lucas Lima, para mim, assim, é bom jogador, mas não vingou. Eu recuarei ele como segundo volante, fazer ele marcar mais, aprender a marcar. Ele tem uma boa visão de jogo, mas como segundo volante, para mim, ou 8 ou 5, um dos dois, assim, para mim, o Lucas Lima. Não vejo ele com esse potencial de ser o 10 mesmo, como esses 3 podem ser, não. É verdade. E primo, uma coisa também que pode acontecer, né? Mês que vem, mês de Copa, ano de Copa, e a gente está na expectativa do Pedro ser convocado, né? Do Everton Ribeiro, Arrascaeta, né? Varela agora, né? Vidal, né? A gente, na verdade, tem 6 jogadores no Flamengo de seleção não só brasileira, né? mas uruguaia, chileno, né? Sim, o Vidal não vai, o Chile não foi para a Copa. O Vidal, infelizmente, não vai. Sim, assim, mas nível ele é nível de seleção brasileira também. Nem que se for para ficar ali no banco, para mim, ele iria brasileiro fácil. Acho que se fosse brasileiro também tava. Estaria fácil também. Estaria facilmente ali na seleção. Digamos que Pedro e Everton Ribeiro sejam convocados, a gente fica naquela assim, poxa, de Arrascaeta e Pedro, né? Naquela coisa assim, se fica ou não depois da Copa. Como é que você vê essa situação? Eu acho que os dois ficam, né? O Everton Ribeiro recebe muito assédio do mundo árabe, né? Aí eu não sei. O Pedro, ele fica, né? Ele já foi para a Europa uma vez, voltou. Ele tá arrebentando esse ano tá sendo um ano do Pedro, né? Nem sendo Gabigol mudou de função, como a gente falou antes. Só lembrando que o Paulo Souza deixou o Pedro muito tempo no banco. Né? Sim. Ao ponto do Pedro querer sair para buscar uma oportunidade fora do Flamengo. Né? Até no nosso podcast a gente estava falando ali com o nosso amigo, a gente estava falando ali tanto com o Pablo quanto com o lá da raça, nosso amigo aí, um abraço aí para vocês. Um abraço para vocês, obrigado aí pela moral aí. Moral aí que deu pra gente. A gente está falando sobre isso, que eu acho que o Flamengo pecou aí de trazer um técnico. Ele não tinha dirigido uma grande equipe da Europa, né? Assim, Jesus querendo não dirigir o Benfica. Com expressão, né? Para poder porque ali o Jesus querendo não dirigir o Benfica, 2 final de Liga Europa, entendeu? O Benfica é um time de massa em Portugal. Aqueles técnicos que você falou que na época, né? Falei, pô, primo, eu se fosse o Marcos Braz, se fosse o presidente Rodolfo Landim, trazia esses técnicos. Teve um técnico que, assim, por questão da pandemia, falaram até que não podia trazer, né? Mas aquele, o que dirigiu o Mônaco, que destronou o PSG, esqueci o nome dele. Um outro técnico também que você falou muito bem dele foi o técnico do Atalanta. Do Atalanta também, nossa, baita do técnico, faz um trabalho de longo prazo. Esse eu acredito que nem viria, porque assim, na Europa eles têm esse trabalho mesmo de longo prazo, né? Eles têm esse trabalho de longo prazo, já está há 5 anos na Atalanta, não ia ser muito difícil trazer. Sim. Mas tanto o Carvalhal quanto o outro técnico, eu esqueci o nome, mas eu vou lembrar. Ele estava no Al Hilal também. Ele até substituiu o Jesus veio para o Flamengo e ele foi para o Al Hilal, né? Para mim, ele tem a característica do Jesus, né? E eu acho que o Flamengo pecou aí de não trazer um técnico com essa característica, né? O Rogério Ceni é um técnico mais, veio o Domi primeiro, né? Que joga aquele 4-3-3, jogo posicional, aquele jogo bem espanhol mesmo, né? Depois veio até o Rogério Ceni, né?
Mas, assim, o nosso time já está acostumado a jogar dessa forma, marcação, pressão, time mais enxuto ali, né? A zaga pressiona o meio, para o meio subir, para a gente não deixar... A gente já estava acostumado. E, assim, tinha que trazer alguém da característica. Quando trouxe o Paulo Souza, na verdade, a gente nem conhecia o Paulo Souza, né? A gente sabia que ele já foi jogador. Estava na Polônia, a gente se garantiu que já jogou na Juventus, como jogador, ele era um monstro. Né? Eu torço para a Juventus na Europa, ou seja, eu já sabia que ele tinha sido um excelente jogador, né? De uma forma, deixou o Flamengo irreconhecível, né? Sim, mas é o que eu falo da questão da diretoria, que, assim, na minha opinião, né, que para trazer um cara desse, um Paulo Souza, você tem que estar mudando a estrutura mesmo, ó, igual o Liverpool. Quando trouxe o Jürgen Klopp, tinha um técnico Hughes, né, já tinha sido campeão de Champions, sempre batia ali na Premier League, mas, né, nunca era campeão. Eles mudaram a forma do time jogar. Eles começaram a fazer contratação, mas Gerrard se aposenta, fulano vai sair, ciclano vai sair. Aí eles trouxeram um cara para montar um elenco para ele. Diferentemente quando veio o Domi, quando veio o Paulo Souza, né? Não veio para montar elenco, o elenco já estava montado. Tinha que trazer alguém com a característica, né, do elenco, né? E, assim, por faltar isso, né, esse feeling da diretoria, sei que também estava pressionado, lá a gente estava sem técnico, começando a temporada sem técnico, né? Mas faltou esse feeling de trazer alguém não igual, ninguém é igual a todo mundo, né? A gente não é igual... Jesus nunca vai ser igual ao Dorival nunca vai ser igual a Vanderlei Luxemburgo, né? Mas, assim, trazer alguém com características similares, né? Eu acho que esse foi, assim, o erro do Flamengo. Mas agora, vamos que vamos, o Dorival recuperou a temporada pra gente, verdade. Né? Para quem não dava nada, né? Como no início, o nosso amigo Lula da Raça e o Pablo falou que né, tinha gente da diretoria. Acabou a temporada, né? Mas largaram a toalha, né? O flamenguista tava assim, falei, esse cara aí, rapaz, não é possível. Ele acabou a temporada pra gente, vamos ver ano que vem o que ele vai fazer. Graças a Deus, aí o nosso presidente, o Rodolfo Landim, junto com o vice, o Marcos Braz, né? Decidiram. Desculpa mais esse probleminha técnico. Estamos de volta, mas como a gente estava falando, né? O Dorival recuperou a temporada pra gente, né? Graças a Deus aí, a gente estava nos mata-matas, né? E agora ganhamos já um mata-mata já, né? Graças a Deus, a Copa do Brasil é nossa. E agora é a Liberta, né? Vamos que vamos. Hoje é nosso. Se Deus quiser, vamos estar comemorando isso aí, lá para as 6 horas, 7 horas, a gente vai estar comemorando igual o pinto no lixo aí, como fala o nosso Apolinho, né? Vamos estar igual o pinto no lixo aí, verdade, comemorando tudo aí. Mais um fim de ano aí, né? Um presente aí. E para coroar essa geração, né? Como a gente falou antes, né? Diego, acho que o Diego Alves não fica, né? Diego não fica, o Diego tá desde 2017 com a gente, né? O Diego Alves em 2018, 2019, né? Entre essas temporadas, né? Você vai coroar aí, né? Essa geração, né? A Copa do Brasil que faltava, né? Ganhamos, graças a Deus. Né? 4, só lembrar. O quarto título do Mengão, né? E o Tri essa Libertadores e o Real que se cuide. É verdade. O Real que se cuide, né? Mais uma vez, o mundo vai ver como o Flamengo joga, né? Sim, a gente estava até falando, né, que no final do Mundial contra o Liverpool, o Liverpool tinha muito menos jogos, até mesmo em relação ao desgaste dos jogadores, do que o Flamengo, pelo calendário, assim, jogo praticamente em 2 dias, né? Sim, se a gente no final de temporada, né, não tínhamos o banco que temos hoje. Sim. Não tínhamos o banco que temos hoje. Um exemplo, saiu Everton Ribeiro, entrou Lincoln. Poxa, Lincoln e Vitinho no nosso ataque. O Lincoln perdeu aquele gol no finalzinho, né? Se leva para os pênaltis, eu não sei o que ia acontecer, né? Mas perdemos aquele gol, imagina. Se o Bruno Henrique tivesse bom, o Pedro no banco, sai o Gabigol, entra o Pedro. Olha isso. Verdade. E primo, pro ano que vem, qual o jogador que você gostaria de ver jogando no Flamengo para a próxima temporada? Rapaz, no Flamengo, acho que esse atacante do Goiás aí, Pedro Raul, nossa, cairia com uma luva ali, até verdade. Porque... Nath Fernandes também, né? Nath Fernandes. Vamos ter esse embrolho aí que o Atlético não pagou o River, né? Vamos ver, Nath Fernandes, né? Pedro Raul. Também tem aquele... Um jogador do Red Bull Bragantino. Sim, para mim, até que fez gol de pênalti no Flamengo. Sim. Nossa, joga muita bola também.
Acho que esse é o nome dele. Ele fez gol no Flamengo até com aquele 1-1. Foi ele que fez o gol de pênalti. Joga muita bola ele e aquele também do Red Bull Bragantino, é o Ítalo, se eu não me engano, né? Sim. Também joga muita bola mesmo, né? Só que eu queria ver no Flamengo aqui do Brasil. De lá de fora, quem sabe o Cristiano Ronaldo aí. Eu escutei num podcast aí que, ó, nada é impossível, né? É verdade. Até porque ele não tá bem lá no Manchester, não tá legal. O clima também entre a diretoria e ele lá não tá legal. Mas seria uma boa, né, para o final. Vamos ver a questão mais a financeira aqui. O rapaz ganha muita grana, né? É verdade. Mas se acertar isso, ele vem. Ganha muita grana, mas chamaria muito marketing. Muito mais marketing também. Né? Sim, e para ele próprio, né? Imagina ele metendo gol à torta direita aqui. Entendeu? Com a camisa do Flamengo, nossa, ele ia virar aqui. Depois de Jesus e português, e outro português arrebenta aí, né? E jogando, né? Vamos torcer para que tudo dê certo aí para o Flamengo hoje, né? Sim, vai. Mais uma conquista, mais uma vitória, né? E o Real Madrid que se cuide, né? Que se cuide. Eu acho que a gente ganha isso aí, 2-0, sendo humilde, né? 2-0 é um gol do Pedro pro Gabigol. Minha aposta aí. E vamos fechando com chave de ouro aí com o título da Libertadores. E quando a gente ganhou a Libertadores 2019 foi o Brasileiro e Libertadores. Será que a Copa do Brasil e Libertadores, nossa, vai ficar, né? Coroando, como a gente fala, coroando um ciclo, né? Que ano que vem já temos Varela, Eric Pulgar, né? Outros jogadores para repor aí. O Flamengo também precisa fazer um goleiro, né? A altura do Santos também, né? Sim, tem que ter competitividade, porque não pode acomodar. E o grande mal, assim, claro, ele marcou história pra gente, o Diego Alves, mas eu acho que essa falta de competitividade que o Flamengo teve no gol foi o que gerou muita acomodação dele, né? Sim, verdade. Querendo ou não, o Diego começou a jogar de segundo volante. Aí quando veio o Thiago Maia, ele já ficou, né? Ainda tinha o Cuéllar na época, aí veio o Thiago Maia. O João Gomes começou a jogar com consistência, ou seja, ele viu que o processo estava... ali tinha competitividade, né? Tendo uma crescente muito boa, né? Uma evolução, né? Não só como da base para o profissional, como ele foi, na verdade, foi se entrosando muito rápido, até com o esquema tático do Flamengo ali. Sim, e na lateral de esquerda tinha competitividade. O menino Ramon estava começando a se destacar antes de ir para o Red Bull Bragantino. Tinha jogos que o Felipe Luiz não jogava, o Ramon entrava, né? E tu vê que ele não deixava a bola cair. Assim, claro, a experiência do Felipe Luiz é absurda, né? Mas tu vê que ele tinha projeção, né? E agora com o nosso novo lateral esquerdo, né? O Ayrton Lucas, né? Assim, a competitividade continua, né? A questão física do Ayrton Lucas é melhor, né? Mas o Felipe Luiz é um gênio ali na lateral esquerda. Nossa, ele tem uma visão de jogo. Ele sabe saber jogar tanto na correria quanto na correria. Ele, às vezes, quando o jogo tá pegando fogo, ele calma, ele segura a bola, tu vê que ele retém a bola. Uma coisa que ele tem absurda é visão tática, né? A tática dele é absurda, né? Absurda. Tu vê que ele já toca, ele já imagina o que vai acontecer a 2, 3 lances. Tu vê que o toque dele já é direcionado para ele, tá visando a 2, 3 lances depois daquele que ele tá tocando, né? Ele é muito absurdo, ele. E assim, o Rondinei é a parte que a gente tem que tomar cuidado, né? Embora, infelizmente, o Palmeiras foi em cima de uma descida que ele não estava bem fisicamente, né? Do Felipe Luiz naquele jogo contra o Palmeiras, infelizmente, tanto que ele sai, né? Ele ainda sai no final do primeiro tempo, ele não estava bem fisicamente. Diferentemente de hoje, né? E teve uma entrevista que ele falou que o que tá dando gás a ele é justamente esse troca que ele tá tendo com o Ayrton Lucas, né? Tem jogo que ele não entra mesmo, ele descansa semana, praticamente igual a Europa, joga uma vez por semana, né? Tirando as Copas. Digamos assim, que ele seja um jogador para jogos importantes e decisivos, né? Como o de hoje. Sim, como o de hoje. E eu acho que o Flamengo relava com ele. Ele é um cara muito importante a fazer aquele método de sempre, já que pela idade, né? Renovando de ano em ano. Ele vai ser um baita de um técnico, também, né? Ele vai ser um baita de um técnico. Ele, se Deus quiser, vai treinar o Mengão no futuro. Sim. Se Deus quiser, vai treinar o Mengão no futuro. E esse é o desejo dele também. Ele falou que assim que se aposentar, ele gostaria de continuar tendo algum cargo no Flamengo, um cargo técnico ali, né, na comissão técnica. Sim, vai ser muito importante. Ele agora conhece o Flamengo ali, toda a entranha do Flamengo. Ele sabe como é que é lidar com a pressão no Flamengo, em momentos ruins e momentos bons. E é uma experiência muito boa do jogador com a experiência, né, com a bagagem do Felipe Luiz para a parte técnica, né? Sim, e até porque agora já está subindo uma juventude do Flamengo. Tem essas novas contratações, subindo uma juventude.
Tu vê que ele e o Davi Luiz são as bases ali, né? Porque o Gabigol ainda é muito novo, o Gabigol tem só 26 anos, né? Ou seja, ele ainda, a voz da experiência ali é o Felipe Luiz, é o Davi Luiz, né? Diego Ribas, né? Ou seja, imagina a orientação, né? Que eles dão para esses meninos, né? Ó, como agir, como não agir no jogo, como esfria o jogo, ó. Desacelera um pouquinho, não é hora de acelerar, não é hora de... Essa cadência aí, essa experiência de jogo, né, de Europa também, né? Eles que dão para essa nova geração aí que vai começar a entrar. Verdade. Ó, primo, vamos agradecer o pessoal que está acompanhando a gente aí na live, né, e dizer que depois do jogo, esperamos o Flamengo campeão, a gente volta aí de novo para compartilhar com você a sua alegria aí também. E agradecer também a Deus pela oportunidade de a gente estar aqui mais uma vez aqui, né? Fazendo essa live pelo canal, agradecer aos meus amigos, minha família, né? Aos meus vizinhos aqui do prédio também, né? Muito obrigado pela companhia, né? E dizer que placar 2-0 hoje. 2-0, um do Gabi e outro do Pedro. Tá certo, então. Mengão campeão mais uma vez e sem contar que o tri da Libertadores, tetra da Copa do Brasil, ainda tem o Mundial ainda. E a Supercopa também, né? Supercopa, vamos ver. A gente vai agora para as duas. Se ganhar na Libertadores, vamos para duas Supercopas. A Supercopa da Libertadores e a Supercopa do Brasil. Sim, já estamos na Supercopa do Brasil. Agora vamos para a Supercopa da Libertadores, né? É verdade. Pegar o Independente Del Valle, quem diria? Tá certo então, tá? Desde já, muito obrigado aí. Né, obrigado também aí. Vamos resenhar muito aí, se Deus quiser, com a vitória do Flamengo. Vamos resenhar aí como foi o jogo, né? Comemorar também esse tricampeonato aí, se Deus quiser, vai chegar. Vamos estar aí mais tarde depois do jogo, pessoal. Com certeza, tá bom? Um abraço, fica com Deus e daqui a pouquinho a gente se fala. E um bom jogo. Com certeza.